Será que vale a pena fazer um seguro para sua casa ou para o seu apartamento? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Vem comigo. Fala, meus amigos segurados, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Yuri, sou corretor de seguros e eu quero passar para vocês tudo sobre o seguro residencial. As coberturas, preços, inclusive a gente vai fazer uma cotação juntos para a gente ver quanto que fica o valor desse seguro. A gente vai ver também as assistências 24 horas, inclusive a gente vai diferenciar o que é cobertura, o que é assistência 24 horas. Então esse daqui vai ser um guia completo sobre o seguro residencial. Então fica comigo até o final do vídeo que vale a pena, esse vídeo está sensacional. Mas antes, é claro, se inscreva aqui no canal porque aqui você aprende tudo sobre seguro de carro, moto, caminhão, residencial. E inscritos aqui do canal tem desconto na hora de fazer o seguro, seja seguro novo ou seja renovação. Bom, vamos lá. Para começar, vamos separar o que é cobertura do que é assistência 24 horas. Cobertura são os eventos de sinistro, por exemplo, um vendaval, danos elétricos, incêndio, explosão, roubo, se alguém entrar na sua casa roubar alguma coisa. Isso é cobertura, que se caso acontecer, a gente vai abrir um sinistro para a seguradora te indenizar. A assistência 24 horas já é outra coisa, seria um chaveiro, seria um encanador, um eletricista, um vidraceiro. Então, assistência 24 horas nada mais é do que serviços que a seguradora disponibiliza para você fazer uma manutenção preventiva na tua casa. Isso não conta como sinistro, não vai fazer o seu seguro ficar mais caro na hora de renovar. E agora que a gente já diferenciou uma coisa da outra, eu quero passar para vocês quais são as coberturas que são mais usadas, o que mais acontece, e as assistências 24 horas também. As coberturas mais utilizadas são danos elétricos e vendaval. Essas duas coberturas são as duas que têm maior índice de sinistro, ou seja, as duas coberturas que são mais utilizadas por clientes que possuem um seguro residencial. Já na assistência 24 horas não tem como ter um número exato, porque como se trata de serviços gratuitos, todos eles são utilizados. Mas o chaveiro e o eletricista são os dois serviços ali dentro de uma apólice residencial que são mais acionados. E já que a gente está falando sobre assistência 24 horas e coberturas, eu quero passar para vocês mais ou menos uma média de um prejuízo que acontece quando se trata de vendaval, por exemplo. Em média, fica na casa de 10 a 20 mil reais. Geralmente se trata de ventos muito fortes que vêm arrancar o telhado da casa e vai precisar de trocar toda a telha, às vezes também vai precisar de madeira para refazer o telhado e não é barato isso. Então por isso que geralmente num seguro residencial a gente coloca uma cobertura de vendaval ali de no mínimo 20 mil. Danos elétricos também é interessante a gente conversar, porque é o seguinte, quando cai algum raio ou tem algum curto-circuito na casa, queima a fiação da casa ou pode até queimar algum aparelho também. E aí nessa brincadeira a gente já tá falando aí de mais ou menos uns 7, 8, 10 mil reais de prejuízo, às vezes muito mais do que isso também. Então, para danos elétricos, a gente vai acabar seguindo a mesma linha de raciocínio, colocando entre 10, 20 mil ou daí para cima, dependendo da necessidade do cliente. E se tratando de incêndio ou explosão, aí a gente já está falando de um prejuízo muito maior, que ele vai se enquadrar na cobertura básica, o que a gente chama também de LMI, limite máximo de indenização. Aí a gente já está falando de 300, 400, 500 mil reais. Para a gente estipular o valor do LMI ou da cobertura básica, se vai ser 300 mil, se vai ser 1 milhão, a gente precisa de saber qual que é o valor do imóvel do cliente e pensar da seguinte forma, vamos supor que tenha um incêndio e danifique o prédio como um todo. Não tem como fazer uma reforma, precisa de demolir e fazer a reconstrução. Nesse caso, a gente precisa saber qual que é o valor daquele prédio. Se for 300 mil, vamos colocar 300 mil. Se for 2 milhões, precisa de colocar 2 milhões, porque aí a gente está partindo do princípio da pior hipótese, né, que vai ser um incêndio onde vai danificar a estrutura como um todo. Nesse tipo de situação, a seguradora precisa de te ressarcir. Para isso, ela precisa de saber qual que é o valor daquele apartamento, daquela casa, daquele prédio. Esse é o valor que a gente vai colocar como cobertura básica. E agora, para a gente ter mais ou menos uma noção de quanto que fica o preço desse seguro, a gente vai fazer uma cotação aqui agora, juntos, colocando todas essas coberturas que eu citei e também as assistências 24 horas, para saber quanto que fica esse valor. Mas antes eu quero falar com você que está precisando de fazer um seguro, seja para carro, moto, caminhão ou residencial, e precisa de fazer um seguro bom, barato e uma corretora de confiança que seja autoridade no assunto. Então, se eu estou falando com você, você é essa pessoa, eu te convido agora para entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Vai ser o primeiro link aqui na descrição. Vai ser um prazer te atender, vai ser um prazer ter você como cliente. Agora sim, vamos fazer a cotação juntos para uma casa que custa ali na casa de 600 mil reais. Bom, então vocês estão vendo aqui que eu coloquei a cobertura básica de 600 mil reais. Então essa é a cobertura que se der algum tipo de incêndio, uma explosão, danificar o prédio como um todo, a casa, o apartamento, enfim, essa é a cobertura
LMI que a gente estava conversando, o limite máximo de indenização. Coloquei aqui também danos elétricos de R$20.000, que é aquilo que a gente estava falando, às vezes é um raio, um curto-circuito, enfim, qualquer dano elétrico na casa, a gente tem uma cobertura garantida de R$20.000 para suprir essas necessidades aí da reforma que vai ter que ser feita. Mesma coisa vale para vendaval, R$20.000 também, se precisar de refazer aí o telhado, caso tenha algum vento forte, não só o telhado, tá, pessoal? Cobertura de vendaval, ela abrange muito mais do que apenas o telhado. E coloquei aqui também uma cobertura de roubo. Se entrarem na sua residência, roubarem alguma coisa, a gente tem uma cobertura aí de R$5.000. Também tem a parte da assistência 24 horas, eu coloquei a básica aqui, a gente sabe que tem a mais completa também, mas eu vou passar para vocês tudo o que teria de direito nessa assistência 24 horas básica. E por aí você já percebe que a gente fez um seguro bom. 600 mil de cobertura básica e mais 3 coberturas extremamente importantes. Danos elétricos em 20 mil, vendaval em 20 mil e roubo em 5 mil. E eu sei que vocês querem saber quanto que ficou o valor desse seguro. Eu vou passar para vocês. Eu tenho certeza que vocês devem estar pensando que ficou extremamente caro. Mas não, olha só. O valor desse seguro ficou em R$502 durante o ano inteiro. E a seguradora ainda permite você dividir tanto no débito em conta quanto no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Então ficaria 10 parcelinhas de R$50. E a gente está falando de um seguro que vai cobrir o ano inteiro. Então você vai pagar em 10 meses e vai ter 2 meses do ano que não precisa de pagar porque já está quitado. Sim, você não ouviu errado. Esse seguro que a gente acabou de fazer a cotação ficou em apenas R$50 por mês. E vale lembrar que essa cotação que a gente acabou de fazer é para cliente novo, seguro novo, não é uma renovação. Então esse mesmo seguro, se não tiver nenhum sinistro na apólice, no ano que vem, na hora de renovar, vai cair o preço, igual é o seguro automóvel. Depois, no outro ano, cai de novo e assim vai subindo a sua classificação de bônus, igualzinho é no seguro automóvel. Existem seguros que podem ficar um pouquinho mais caro do que esses, porque às vezes a casa da pessoa, o apartamento, vale muito mais, 1 milhão, 2 milhões, ou até mesmo as coberturas o cliente pede para subir um pouco os valores. Da mesma forma, existem seguros que vão ficar ainda mais baratos do que esse que a gente acabou de fazer. Às vezes a casa do cliente custa 300 mil, 200, o apartamento, enfim. Às vezes uma dessas coberturas que a gente acabou de colocar não é necessário para aquele cliente específico, então a gente tira. E agora eu quero te perguntar uma coisa, você lembra da primeira pergunta que eu fiz nesse vídeo? Se vale a pena fazer o seguro residencial ou não? Bom, eu vou dar a minha opinião como cliente e também como corretor, mas eu também quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Vale ou não vale a pena fazer um seguro residencial? A minha opinião é o seguinte, pessoal, vale muito a pena. A gente tem esse costume de querer fazer o seguro para o carro, para a moto e esquece a casa. A casa às vezes vale 5, 10 vezes mais do que o carro. Se acontece algum incêndio, algum dano elétrico, algum vendaval, o prejuízo é maior do que uma batida de automóvel. E como a gente acabou de ver, o preço do seguro residencial não chega a ser 1/4 do valor de um preço no seguro automóvel. Esse seguro que a gente acabou de ver ainda conta com chaveiro, eletricista, encanador, vidraceiro e outras assistências 24 horas. E lembrando, todas elas são gratuitas, você pode utilizar e é uma economia. Se você precisar de algum desses profissionais e não tem um seguro, vai ter que pagar do bolso. Se você tem um seguro, é gratuito, pode acionar pela seguradora. Então, respondendo a pergunta do começo do vídeo, vale muito a pena fazer um seguro residencial e se você tem interesse em fazer, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, vai ser o primeiro link aqui da descrição, mas antes se inscreva aqui no canal, porque inscritos no canal tem desconto na hora de fazer o seguro, inclusive o residencial também. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, meu muito obrigado e até mais.